Saudações, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum. E temos a alegria de celebrar a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Santo Tomás nasceu em Aquino, na Itália, por volta do ano de 1225 e faleceu em Fossa Nova, no dia 7 de março de 1274. Entrou na Ordem dos Dominicanos em 1244. Estudou no mosteiro beneditino de Monte Cassino e nas grandes escolas do seu tempo. Tornou-se mestre nos centros de estudos de Paris, Orvieto, Roma, Viterbo e Nápoles, imprimindo ao seu ensinamento uma orientação original e sabiamente inovadora. Em muitas obras básicas,
Ele fez a sistematização genial da doutrina filosófica e teológica aurida da tradição. Exerceu influência determinante sobre o rumo do pensamento filosófico e da pesquisa teológica nos séculos seguintes. Aos 28 de janeiro de 1369, seu corpo foi transferido para o convento dos dominicanos na França. Peçamos a intercessão de Santo Tomás de Aquino para que possa nos ajudar a dar razão da nossa própria fé. Queridos irmãos e irmãs, na longa passagem do Evangelho que nos foi proclamado, percebemos o quanto somos chamados a nos tornar terrenos bons, nos quais nosso Senhor Jesus Cristo sai a semear a sua palavra. Nós somos terrenos que recebemos a palavra de Deus e temos o poder de decidir em qual tipo nos encaixamos, para que possamos produzir bons frutos, porque esse é o chamado que nosso Senhor faz para cada um de nós. A passagem é bastante clara para nós. Inclusive nela, nosso Senhor Jesus Cristo explica-nos o significado desta parábola que nos é bastante conhecida. Então, peçamos a luz e a força do Espírito Santo, a intercessão da Santíssima Virgem Maria e também de Santo Tomás de Aquino, para que possamos nos esforçar sempre e perseverar para nos tornarmos bons terrenos, para produzirmos bons frutos para nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.